O título dessa mensagem é Eu Sou o Pai Presente, porque eu quero que você olhe para o Senhor com reflita sobre a paternidade de Deus, e não somente em Deus enquanto Criador. Amém? Então eu vou convidar você a olhar para o Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, com a perspectiva paterna, porque Deus criou todas as coisas como um pai que ama os seus filhos, né? Então a gente vê que Deus age como um pai desde o começo, quando ele cria tudo que existe, ele prepara o jardim e ele coloca o homem no jardim, depois de tudo já criado. Né? Então a gente vê que o pai, quando ele vai receber o seu filho, ele prepara todas as coisas dentro de casa. Ele olha aquele quartinho assim e fala assim: ah, isso aqui é o quartinho do meu filho. Eu posso ver meu filho correndo aqui dentro, sabe? Eu vou comprar um guarda-roupa novo, eu vou montar o berço porque o meu filho vai chegar. E quando ele chegar, ele vai ter provisão. Ele tem tudo que ele precisa para se desenvolver, porque ele é tão frágil, tão pequeno. Então o Senhor teve essa perspectiva. Deus ele não providenciou só um ambiente físico, mas Deus preparou todo um ambiente afetivo para o homem. Quando ele colocou Adão e Eva no jardim, o Senhor providenciou um ambiente afetivo para eles. O Senhor providenciou um ambiente espiritual para eles. O Senhor pensou em todas as coisas, porque o homem precisa de muitas coisas para se desenvolver e o Senhor sabia de todas elas. Então ali no jardim, o Senhor providenciou tudo que o homem precisava para se desenvolver em todos os segmentos da vida dele. Não somente ali o alimento, né, o dia, a noite, para ele se aquecer, para ele dormir, descansar, mas o Senhor providenciou muito além. O Senhor providenciou o amor de um pai. Porque Adão, ele não nasceu de um pai e de uma mãe. Ele nasceu das mãos do Senhor. Então eu queria que você visse com essa perspectiva, olhasse para o Senhor não só como Deus criador de todas as coisas. Eu quero te convidar para ver o Senhor como um pai. Porque uma coisa é certa, quando a gente vai na casa dos nossos pais, ou quando o seu filho vai na sua casa, ele não entra pela porta da sua casa e fala assim: ó, querido pai, entro agora em tua presença. Pai amado, pai querido, eis que estou presente, eis que estou aqui. Ele não fala dessa forma. E nenhum pai imagina o seu filho entrando assim. Eu acredito que vocês, enquanto pais ou enquanto filhos, não se imaginam entrando na casa dos seus pais dessa forma e não imaginam recebendo o seu filho dessa forma, ou o seu filho entrar: pai amado, pai querido. A gente não faz isso. A gente não entra assim, não é verdade? Então, o Senhor deseja criar o quê? Intimidade. Pai, eu estou aqui, como foi cantado agora. Pai, eu cheguei na tua presença. Pai, eu vim te visitar, eu vim falar com o Senhor. Ele quer ser respeitado como um Deus e ele merece. A ele devemos toda a reverência. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser irreverente, porque ninguém pode ser irreverente com o pai. Nós devemos honrar os nossos pais e honrar a Deus. E Deus, enquanto o nosso pai, ele espera que você entre pela porta, assim, sabe, da presença dele, gritando: pai, eu tô aqui. Eu cheguei. E eu vim falar com o Senhor. O que aconteceu no meu dia? Aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Eu tô tão feliz. O Senhor não quer só que você entre na presença dele para dizer quando você tá triste ou do que você precisa. Ele tá tão interessado em você que ele quer saber até o que você fez, a mínima coisa. Sei lá, sobre uma marca de perfume que você não gostou. Você pode falar tudo porque ele é seu pai. Sabe? E o Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tá aqui para todos nós. Se todo mundo quiser orar ao mesmo tempo, ele vai ouvir. Ele é um pai presente. E eu quero trazer isso para você hoje. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim. Eu vou ler, mas depois, se vocês quiserem acompanhar, pra gente não perder muito tempo, tá? Eu vou deixar especificado na mensagem. Gênesis 2, 7. Vai dizer assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Aqui vai dar início a mais linda trajetória de amor do primeiro pai que existiu em toda a humanidade. A mais linda de todos. Não existe história de amor mais linda em todo o universo do que o pai que preparou tudo pelos seus filhos. E ele
primeiro pai da humanidade, ele é o primeiro pai que existe. Então ele é a referência de pai perfeito. Eu não sei a referência de pai que você chegou aqui hoje. Não sei se seu pai era ausente, se seu pai não te respeitava, se seu pai sumiu ou se você não conheceu. Eu quero que você esqueça essa bagagem. E eu quero que você pense em um pai. Idealize um pai perfeito. Idealize um pai perfeito. Olha, eu tenho como garantir para você. Ele vai superar suas expectativas. Ele vai superar as suas expectativas. Porque ele é mais do que isso. Vamos falar um pouco sobre a chegada de um filho, porque a gente entende um pai quando a gente também olha para um filho. Quando o bebê está a caminho, o que os pais fazem? Eles organizam tudo. A vida deles não é igual. Eles não têm mais como pensar em si como um casal, ou como um homem, ou como uma mulher. Tudo se transforma. Eles começam a pensar nas necessidades do pai, do filho. Eles são pais. Então, o pai, vamos supor, tem lá na sua casa aquele quartinho cheio de bagunça. Todo mundo tem um cantinho da bagunça em casa. Vamos supor que na sua casa seja um quarto. E você tem aquele quarto cheio de bagunça. E, de repente, você sabe que você vai ser pai, você vai ser mãe. Você olha para aquele quartinho e fala assim, esse quarto tá cheio de bagunça. Ou então, esse quarto tá sem forma e tá vazio. Eu acho que eu vejo meu filho correndo aqui dentro. Esse quarto é perfeito para ele. E você começa a reformar. Você pinta as paredes, você compra os móveis, você faz tudo para que o seu filho se desenvolva adequadamente. Você provê todas as coisas dentro daquele quarto, porque o seu filho vai passar muito tempo ali dentro. Então, antes de criar o homem, o Senhor também pensou como um pai. Ele criou o dia, ele criou a noite, ele criou as águas, a vegetação, ele criou o sol, as estrelas, o firmamento. Cada detalhe que nós às vezes nem percebemos. Você já percebeu que hoje o sol brilhou? Você percebeu que hoje você teve água para beber? Sabe quem providenciou? Foi o seu pai. Ele faz brotar água da rocha porque ele sabe que você tem sede. Ele faz o sol nascer porque ele sabe que você tem frio, que você tem necessidade de luz, que você precisa de vitamina D. Porque ele cuida de você. E nem sempre você agradece. Também eu não agradeço. Muitas vezes passa desapercebido porque vira rotineiro, uma coisa que é diária. E às vezes Deus tem feito coisas nas nossas vidas que nós não percebemos e às vezes deixamos de agradecer. Mas como um pai cuida do seu filho, ele é Deus Todo-Poderoso. Vocês enquanto pais, quando o filho de vocês tem fome, nem sempre ele precisa pedir comida para você. Muitas vezes você sabe que naquele horário ele come. Então você provê. E o Senhor também, nem tudo que nós pedimos, Senhor, você não acorda de manhã e fala, Senhor, providencia a minha água. Ah, Senhor, providencia o sol, porque eu preciso de vitamina D. O Pai sabe do que você precisa. E Ele criou tudo isso pensando nas suas necessidades. Então, tudo que foi criado, se você perceber, foi criado com a perspectiva de um pai que pensa nas necessidades dos seus filhos. A gente também não faz assim? Então esse quarto vazio, lá na nossa casa, quando o nosso filho está para chegar, a gente vai chamar de planeta Terra, pode ser? A gente vai dizer que esse quarto vazio representa o planeta Terra, que foi como Deus criou. Então, esse quarto vazio que é o planeta Terra é aquele quartinho que todo pai quer reformar para o seu filho, que deseja colocar esses móveis bonitos para poder acolher ele com carinho. Eu quero ler para vocês Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você reparar do versículo 3 ao versículo 25, a gente vê a forma como Deus decorou esse quarto, que é a terra, sabe? Ele escolheu do bom e do melhor. Ele planejou cada detalhe. Então, a gente vê daí já um pai que começa a se relacionar com o filho antes de ter o filho. Você entende que Deus ele se relaciona conosco mesmo antes de a gente existir? Porque tudo que foi planejado para nós.
Porque o Senhor disse que o homem dominaria sobre as coisas da terra, sobre os animais, sobre toda a vegetação. Então, o Senhor planejou todas as coisas para nós enquanto filhos. Eu quero ler para vocês agora Gênesis 3:8 para mostrar como Deus se relacionou com o homem. Em Gênesis 3:8 vai falar um pouquinho sobre quando Adão pecou. Diz assim a palavra do Senhor: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha só, passeava pelo jardim na viração do dia. O Senhor passeava. Então, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam do Senhor? Porque o Senhor estava ali. Ninguém se esconde daquilo que não está presente. Adão pecou nesse momento. Ele se escondeu porque ele sabia o que ele fez. Ele tomou conhecimento do bem e do mal. Árvore cujo Senhor disse a ele: não coma, porque senão você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. Adão, você vai pecar. Não faz isso. Você é puro. O homem foi criado para ser puro e santo, como o Senhor. Mas ele pecou. E no momento em que ele pecou, eu não quero chamar a sua atenção para o pecado, mas eu quero chamar a sua atenção para a parte em que a palavra de Deus diz que o Senhor passeava no jardim pela viração do dia. Era algo constante. O Senhor passeava na viração do dia porque ele tinha o hábito, o Senhor tinha o hábito de dar a sua presença todos os dias para eles. O Senhor estabelecia com eles um relacionamento. Isso é coisa de pai, gente. Isso é coisa de pai que é presente. E nem todo pai dá a sua presença, mas o nosso Deus dá a presença dele. Deus deu a eles do bom e do melhor, mas nenhum dos presentes do Senhor substituía a sua presença. O Senhor sabia que os seus presentes, o sol, a lua, a água, eles não substituíam a sua presença. E ali ele se coloca como um presente. Ele diz: filho, na viração do dia eu vou te visitar. O Senhor sabia de todas as coisas que aconteciam, não porque ele era Deus somente, também por isso, mas porque ele era presente. Ele pessoalmente ia no jardim. E eu quero te convidar a refletir sobre uma coisa muito interessante que às vezes passa batido assim quando a gente lê esse versículo. É impossível você substituir uma presença. Ninguém consegue substituir a presença de outra pessoa. Porque o presente, vê se vocês vão entender. O presente a gente compra, parcela, a gente manda alguém entregar. Mas quem consegue comprar uma presença, embalar e mandar para o correio entregar? Ninguém consegue, gente, substituir uma presença. E Deus, enquanto Pai, nunca terceirizou a sua presença. Nunca deu para Adão com suas mãos aquilo que a sua presença poderia oferecer. Ele era um pai presente, porque ali ele passeava. Ele pessoalmente ia. Adão, na viração do dia, eu posso até imaginar o Senhor: Adão, Eva, como é que foi o dia de vocês? E aí, vocês conseguiram fazer tudo o que vocês queriam? Vocês se alimentaram? Essa fruta estava boa para vocês? Imagina o Senhor dialogando com eles e dando a sua presença. Porque o Senhor não terceirizava. Os presentes do Senhor não substituem a presença dele. E desde o princípio, o Senhor mostra isso pra gente, enquanto Pai. Deus, quando ele instruiu a Moisés, eu vou falar agora um pouquinho sobre as formas que o Senhor foi presente na história. Quando Deus ele instruiu Moisés a construir aquele tabernáculo, o que ele estava fazendo ali? Moisés, eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar com vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Construir o tabernáculo porque ali eu vou habitar no meio do meu povo. Mas o Senhor é santo, então ele deu todas as instruções para que fosse recebido e conseguisse ali atuar e habitar no meio do seu povo. Ele precisa? Não. O Senhor criou todas as coisas, ele criou o céu, a terra, ele tem tudo. Mas ele se limitou, vamos colocar assim, tá, gente, entre parênteses, ele quis estar ali dentro daquele tabernáculo só para habitar do lado dos seus filhos. Enquanto Deus, ele não tinha a mínima necessidade de fazer isso, ele tem todas as coisas, mas olha como Deus tem humildade. Ele diz: olha, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu quero morar
onde você mora. Faz um puxadinho para mim, Moisés, que eu vou morar ali mesmo, só para estar do seu lado. Só para estar com o seu povo, porque esse povo é meu. O Senhor também habitou ali no meio do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram libertos da escravidão, o povo não era mais escravo, né? Moisés conseguiu cumprir aquela missão de libertador. Então o que aconteceu? Eles foram em busca da terra prometida. Mas a palavra de Deus é bem clara. Ela diz que lá no deserto, na noite fria, o Senhor era o quê? Coluna de fogo. Ele deu sua presença. Na noite fria, o Senhor era coluna de fogo. E no dia quente, o que o Senhor era? A nuvem de glória. A presença do Senhor os aquecia. É aquela presença que abraça, que está com eles no calor, que está com eles no frio, que está com eles dentro do tabernáculo, mas que não deixou de estar com eles. Sabe? Deus, ele veio também em pessoa. Deus veio em pessoa, porque o Senhor Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus e ele era homem, certo? Ele veio habitar aqui entre nós. A palavra de Deus diz, lá em João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. A palavra diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Querido, ele era Deus, sabe? Aqui, ó, Deus no meio de nós. Aqui na terra. Olha que humildade. Ele não precisava disso. Mas ele deu sua presença. Olha que Pai presente. Sabe? Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, ele falou mais ou menos assim, ó: ide fazer discípulos por todas as nações. Mas em seguida, o que o Senhor falou? Eis que estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, já se consumiram os séculos, querido? Já vivemos a consumação dos séculos? Então eis que ainda está conosco. Eis que ele está convosco. Eis que ele está entre nós como um pai que ama. A palavra de Deus, ela diz que eis que estou convosco todos os dias. Não falha um dia. A palavra diz todos os dias até a consumação dos séculos. Porque na consumação dos séculos nós estaremos com ele. Nós estaremos com ele. Nós nunca teremos falta da presença do Senhor, se depender dele. Porque eis que está conosco. O Senhor disse: ide, mas estou convosco. Ide, mas eu te capacito, eu estou com você. E nessa situação difícil que nós estamos passando, o Senhor tem dito para você: ide, levanta, anda, faz aquilo que você veio para fazer. Prega a palavra. Não desista dos seus. Faz isso, faz aquilo, mas eis que estou convosco. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Então nas lutas e nas dificuldades, o Senhor está dizendo assim: filho, meus presentes não substituem minha presença. Meus presentes são para te agradar, mas a minha presença cuida de ti. Eu pessoalmente, eu cuido de você. Sabe? Descansa que eu sou contigo. O Senhor está falando contigo. Sabe? Eu sinto que tem gente aí dizendo: mas Deus é Pai. Ah, Deus está tão distante, Ele mora no céu. Não, o Senhor mora dentro de você. Você é a igreja do Senhor. É aqui dentro, sabe? É aqui dentro. E Deus, enquanto Pai, o que um pai faz? Ele provê ensino para os filhos. O Pai ensina seus filhos, porque Ele quer filhos bem-sucedidos. Ele quer filhos capacitados. Então a palavra vai dizer, Gênesis 2, 16 e 17: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. O Senhor chamou Adão para uma conversa. Olha só: ei, filho, deixa eu passar uma coisa para você. Papai fez isso tudo pra você. Você pode fazer o que você quiser, tudo que tá aqui é seu. Mas, filho, ali, aquela árvore, você não pode comer.
porque você vai morrer, eu te amo, eu não quero isso para sua vida, eu quero você comigo. Então você não come daquela lá, você pode comer todas, certo? Deus instruiu Adão, Deus mostrou para ele que ele tinha tudo, ele só não podia comer de uma árvore, né? E ali em Gênesis a gente também vê a serpente, né, estabelecendo um diálogo ali com Eva, e a serpente toda astuta, ela chega para Eva e fala assim: ei Eva, é verdade que Deus falou que você não pode comer nada aqui? Não, porque você não pode comer nada. Agora você não pode fazer nada aqui, em outras palavras, né, Eva? Fala sério, vocês não podem fazer nada, tá todo mundo preso aí nesse mundinho aí, dentro desse círculo, esse Éden. Pô, vocês não podem fazer nada. Eva ouviu a serpente, né? A serpente distorceu aquilo que o Senhor falou. Eva esqueceu a voz do seu pai. Eva esqueceu o ensinamento do seu pai e deu ouvidos a uma serpente. Serpente que distorceu aquilo que o Senhor falou. E o inimigo, Satanás, ele vem distorcendo tudo aquilo que o Senhor nos ensina para nos corromper. Repara uma coisa comigo. Uma vez eu vi uma pregação que falou disso, isso me impactou muito. Você reparou que o jardim do Éden era um lugar perfeito? O que Satanás estava fazendo ali? Satanás e Deus, eles têm o acordo deles e nem sempre nos é revelado. Nós não sabemos o motivo pelo qual Satanás estava ali propriamente dito. Mas uma coisa nós sabemos, que Satanás sabia onde Eva tinha segurança. Eva estava na presença do Pai. Eva estava dentro do jardim. E na viração do dia, o Senhor estava com ela. Mas o que Satanás fez? Ousou falar com ela, distorcer a verdade do Pai. Distorceu a palavra do Pai. E Eva estava segura, Eva não vigiou. O diabo, querido, não vai atacar você na sua fraqueza, não. Isso aí é velho. Isso é antigo, isso é passado. Acorda, crente. O diabo quer te atacar aonde você tem segurança. É na casa do Pai que ele quer te atacar. Que ele quer desviar sua atenção. Na hora do louvor, que você tá lá viajando na maionese, pensando na carne que tem que descongelar, na hora da janta. Ele quer desviar seu foco do Senhor, daquilo que Ele falou, para chegar em você e falar assim: mas na casa do Pai você não pode fazer nada, é verdade? Não tem nada para fazer aqui, sabe? Como se Deus não deixasse realmente eles fazerem nada. O diabo, ele faz isso até hoje. É na casa do Pai que Ele quer tirar você do foco. Não é lá no mundo, não. Deixa eu fazer ele beber, deixa eu fazer ele fazer não sei o quê. Às vezes ele sabe que aquela fraqueza você tá ali vigilante. Ele quer onde você não tá vigiando, é onde você tem segurança. Portanto, a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Sejam vigilantes, né? Então, para que as pessoas não queiram assumir um compromisso com Deus, o que Satanás faz? Ele distorce a verdade. Ele faz as pessoas verem somente a lista do que não pode. Não pode isso. Não pode aquilo. Para a pessoa se ver acorrentada antes mesmo de ingressar na presença do Pai. Não posso isso, não quero ser da igreja não, porque na igreja não vou poder isso. Na igreja não vou poder aquilo. Querido, no Éden, se você for ver direitinho, a serpente teve a ousadia de mentir. Olha, que ousadia que ela teve de mentir para Eva. Porque no Éden, o homem era uma vida de você pode. O Senhor falou com ele: coma livremente. Você pode, Adão. Tudo o que você quiser, você pode. Era uma vida de eu posso. Você pode tudo. Só não cruze esse limite, porque isso aqui faz mal para você. Sabe? Então andar com Deus é uma vida de eu posso. Eu posso sim. Eu posso ser feliz sem isso. Eu posso ser feliz sem aquilo. Eu posso ficar bem sem provar disso. Eu posso sim na presença do Pai. Se eu assumir um compromisso com Deus, eu posso. Eu posso tudo sem pecar. Eu posso tudo sem ser escrava do diabo. Só que o inimigo quer que você veja uma lista do que você não pode. E aí é fácil, né, gente? Aí é fácil tentar convencer você de que aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida é ruim. Só que é uma felicidade temporária, onde você é escravo,
onde você só é feliz se você beber, você só é feliz se você fumar, você só é feliz se você se prostituir, se você roubar, se você ficar num meio onde você degrine sua imagem de filho. De filho. Porque é isso que você é. Você é filho. Sabe? Então, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos os limites, né? A Bíblia, eu quero que você entenda que ela não é um manual de pode ou não pode. A Bíblia é o livro onde o Senhor revela a sua vontade para o homem. Ele estabelece nossos limites, porque Ele nos conhece. Mas os limites de Deus não servem para nos limitar. Os limites de Deus servem para nos libertar. Libertar do pecado. Porque se você entra no pecado, você fica cativo. Você só consegue mais uma porção de felicidade se você pecar. Mas o limite de Deus te liberta. Você consegue entender isso? Transforma seu pensamento enquanto limitação. O que é limite para você? Uma máquina funciona, ela tem o seu limite. Porque até aquele limite, ela funciona no seu total potencial, com integridade. Então o Senhor te impõe limites para preservar a sua integridade, para preservar a sua essência, a sua imagem de filho, para você não precisar, se você pegar, subir num prédio de 20 andares e se jogar, aquilo vai ultrapassar a capacidade do seu corpo, você passa dos limites. Ah, mas eu vou quebrar limites. Não, você é quebrado pelos limites. Se joga de um prédio de 20 andares e vê o que acontece com o seu corpo. Você tem um limite, e quando esse limite é excedido, quem perde é você. Você entende isso? E quando a gente diz não pule de um prédio de 20 andares, nós estamos querendo preservar a sua vida. Porque até ali você tem integridade, você funciona bem, como o Pai te planejou, como o Pai te criou. Então eu quero que você entenda esse Pai. Ele te ensina, sabe? E o Pai também te abençoa. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-o, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam, sobre toda a terra. O Senhor falou: você vai dominar sobre tudo. Você é o cabeça disso aqui tudo. Aqui na terra, você vai dominar. Sabe? Não que ele fosse mais poderoso que Deus. Ele estava debaixo da autoridade de Deus. Mas na terra, nenhum animal manda no homem. Até os dias de hoje. Porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. Então, nós vemos que a bênção é a capacitação vinda de Deus para que alguém cresça. A bênção é a capacitação de Deus para que alguém prospere, para que alguém complete os propósitos que Deus tem para ele. Você vê ali que Deus estava dizendo: lembra que eu criei todas as coisas, Adão? Eu falei que você podia dominar sobre a terra? Então agora eu estou te abençoando. Em outras palavras, agora eu te capacito. Agora eu capacito você naquilo que você precisa para completar o meu propósito. Porque como Pai, eu sonhei contigo e eu quero que você seja bem-sucedido, então eu te abençoo. Eu dou a minha bênção para você, Adão. E o Senhor também está dando a bênção dele para você hoje, porque tu és filho. Ele está dizendo assim para você: ó, eu te criei, agora eu te abençoo. Eu capacito você naquilo que você precisa ser capacitado. Isso é a bênção, é o favor do Senhor para que você complete os propósitos que são dele. Agora entenda: ah, mas o Senhor não me abençoa. Você está no propósito? Você está ali dentro dos propósitos do Senhor? Porque quando nos sujeitamos a Deus, nós estamos debaixo da bênção. Estamos no seu propósito. E o Senhor vai te abençoar. Porque Ele provê bênção para os filhos. Não é habitual? Muitas pessoas ainda têm esse hábito. Na minha família temos esse hábito. Chegamos em casa, falamos: bênção, pai. A bênção, mãe. A bênção, vó. E eles te abençoam. A palavra de Deus diz que a boca do homem tem a capacidade para abençoar ou para amaldiçoar. Certo? Então com a boca você abençoa o seu filho, você abençoa o irmão da igreja, você abençoa quem você quiser. O Senhor abençoa através de você, que a sua boca é um instrumento, amém? Agora eu quero trazer para você uma parte que diz que nós, seres humanos, reconhecemos, aliás, que todo filho se parece com seu pai. É natural,
Quando seu filho nasce, você olha pra ele e fala: nossa, nasceu a cara do pai. A cara do pai. Agora eu vou trazer algo interessante pra você. Gênesis 1, 27 vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. O homem e a mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem. Sabe? Então ali Deus cria o homem para viver uma relação familiar com ele. Você não está entendendo. Ele criou parecido com ele. Olha que intimidade. A gente gosta quando alguém está na rua e tem a mesma roupa que a nossa. Eu não ligo, mas tem gente que não gosta. Ai, tá com a mesma roupa que a minha. Agora pensa Deus, eu vou fazer ele a minha imagem e semelhança. Sabe? Mas a imagem e semelhança que nós vemos aqui não é aparência física. Não quer dizer que Deus tenha 2 braços, 2 pernas, certo? A imagem e semelhança em questão de caráter. Você entende isso? O Senhor criou o seu caráter e ele colocou o caráter dele no homem. O caráter de Deus foi ali transmitido para o homem. O caráter de Deus é o quê? É justiça. É obediência. O homem foi criado justo, obediente, amoroso, sem pecado, sabe? Misericordioso, perdoador. O Senhor olhou para Adão e falou assim: igualzinho a mim. Minha imagem, minha semelhança. O caráter é do Pai. Foi isso. O caráter é todinho do Pai. E qualquer um que olhasse para Adão, se existissem outras pessoas, ia falar a mesma coisa. Nossa, Adão é a cara do Pai. Ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então Deus criou o homem parecido com ele, como um pai que se orgulha quando vê seus traços no filho. Se orgulha, mostra para todo mundo: é a minha cara, é a minha imagem, é a minha semelhança. Ele, enquanto Deus, não precisava de nada disso, você concorda? Mas ele não pensou como um Deus que não precisava de nada disso. Ele olhou para Adão como um filho. Ele pensou como um pai. Sabe? Adão era perfeito, Adão não tinha pecado nenhum. O caráter de Adão era igualzinho o do pai. Então eu quero agora te trazer uma curiosidade a nível científico. Eu quero trazer para você, compartilhar uma experiência científica, tá? A ciência tá falando agora. O filho, ele nasce com o DNA do pai, correto? Enquanto seres humanos, a gente faz exame de DNA para reconhecer o quê? Paternidade. Será que é meu filho? Eu vou fazer um exame de DNA. Então o Domingo Espetacular divulgou uma matéria muito interessante, já tem muito tempo, muitos de vocês devem saber. Eu só tô trazendo a nível mesmo de comparação, sabe? E o DNA humano, ele é muito complexo. Sabe, o DNA, para quem não sabe, ele é um conjunto de informações genéticas, tá? Que define as características das pessoas. Vai definir a cor dos olhos, a cor do cabelo, vai definir uma série de coisas, de características que são necessárias para o ser vivo, sabe? O formato do rosto, a cor da pele, tudo nessa unidade microscópica. São mais de 6 bilhões de informações confinadas nessa estrutura. Tá? Então a ciência, ela usa a molécula de DNA como uma referência. Porque segundo eles, o DNA é a molécula é um código, né? É o código mais avançado que já existiu. Olha a ciência falando que a molécula de DNA é a estrutura mais complexa que já existiu, tá? E a ciência usa essa molécula como uma referência de código. Tudo que eles vão fazer em relação a código, eles olham para o DNA, sabe? Então o DNA é um código. E nessa pesquisa que eu fiz, eu até deixei linkado no primeiro vídeo, depois eu vou colocar nesse vídeo também o link para quem estiver interessado em ver a matéria. Um pesquisador, um cientista disse assim: DNA é um código e códigos emanam de mentes inteligentes, o que não deixa dúvida de que o ser humano não é obra do acaso, mas ele é obra de uma mente muito inteligente. Então você vê a ciência dizendo que Deus é infinitamente inteligente, porque o DNA não é obra do homem, certo? Então eles começaram a pensar no DNA, para vocês entenderem, como uma espécie de assinatura de Deus. Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos identificaram uma sequência que sempre se repetia, uma sequência numérica que estava ali presente em todo o DNA. Então eles pegavam um ser humano, olhavam aquelas informações do DNA, tinha aquela sequência. Aí pegavam outro em outra parte do mundo que não tinha nenhum nível de parentesco, a mesma sequência de DNA.
Aí um dos engenheiros que estavam ali de computação, que estavam envolvidos no assunto, ele chegou a falar que essa numeração que tinha em todos os seres humanos seria comparada assim como se fosse uma assinatura de Deus no homem. Olha a ciência mais uma vez. Sabe? Então, ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores identificavam o seguinte padrão numérico. Eu vou pegar para vocês que eu desenhei, gente. Eles avaliaram a carga do DNA. Vê se dá para ver, Celina. Vocês conseguem assistir? Tá bom. Tá bom. Tá legal? Tá. Eles pegaram e analisaram. Os pesquisadores identificaram o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Todo ser humano, eu, você, todos temos esse código. Aí na tentativa de decifrar o código, o que eles fizeram? Eu tenho uma ideia, eu vou substituir esses números. Oi? Não, pode ser. Eles substituíram esses números, 10, 5, 6, 5, por letras do idioma hebraico, que eu vou trazer outra curiosidade para vocês. O idioma hebraico antigo, eles não tinham números, né? Não tinham algarismos. Eles usavam letras para poder fazer as numerações. E aí eles substituíram esses números pelo idioma hebraico. Eles encontraram essas letras em hebraico, ó. Essas que estão aqui embaixo. Eu não sei pronunciar, mas eu desenhei para vocês verem. E aí, quando eles reajustaram essas letras, que é o idioma, né, oficial de Israel, inclusive é a letra no qual é escrita a Bíblia, é o idioma da Bíblia, né? Eles viram que essa numeração corresponde a essas letras, que quando elas são reorganizadas, você tá vendo? Aqui, quando eles descobriram, se você ver de trás pra frente, você tem o nome de Deus. Olha, eles só reorganizaram. Lá estava escrito ao contrário. Então eles têm o nome de Deus. Para vocês deve estar ao contrário aí. Mas na matéria aparece direitinho. Não sei se tá aparecendo direitinho. Tá certinho. E esse nome significa eu sou. Eu sou. Eu sou o que, Elana? Eu sou o teu pai. Eu sou o pai de vocês. Faz exame de DNA, vocês vão ver que eu tô em vocês. Desde o início de tudo na criação. Eu sou. O Senhor escreveu o nome dele em você. Você tem noção? Aleluia. Qualquer lugar que você for, você carrega esse DNA, querido. Deus é teu pai, legítimo. Ele tá no seu DNA. E não tem como. Não tem como a ciência dizer que não. Eles encontraram a letra YHWH. Quer dizer, eu sou. E eu vim trazer uma curiosidade sobre esse nome, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. É a forma como Deus se apresenta para Moisés. Porque Moisés, quando ele ia lá no povo de Israel, que ele ia guiar o povo, ele falou, mas em nome de quem eu vou? Ele falou com o Senhor mandou ele ir. Mas eu vou em nome de quem? Porque o povo, eles queriam saber em nome de quem que eles estavam indo. Porque eles eram, sabe, acostumados a verem no Egito o Deus fulano, o Deus ciclano. E quem que é esse que tá mandando eu ir? Aí o Senhor falou assim, diz para eles que eu sou. Esse é o meu nome, Moisés. Eu não devo satisfação porque eu sou. Esse é o meu nome, Moisés. Lá em Êxodo 3,14 vai dizer, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Eu sou era o nome dele. Você consegue entender alguma semelhança com esse código que foi encontrado no DNA humano? Eu sou. Tem algo assim que lhe traz alguma lembrança do Senhor? Eu sou é o nome que revela a autoexistência de Deus. Porque Ele é. E ponto. Ele não deve satisfação do porquê. Ele simplesmente é. Esse nome é atemporal e de geração em geração, esse é o seu nome. Nunca mudou e nunca vai mudar. Sabe? Eu sou passar a ideia de alguém que é presente, como um bom pai tem que ser. Um bom pai, ele é presente. E o filho tem o DNA do seu pai. Você consegue entender como isso é profundo? Como isso é complexo? O Senhor está falando com muita gente aqui. Eu estou sentindo no meu coração. Porque olha, gente... Na live do pastor Fernando eu ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para dar na quinta-feira.
eu ia falar outra coisa e eu senti no meu coração que não era aquilo que eu tinha que falar. Aí o Senhor falou pra mim, eu sou o pai presente. E eu comecei a pensar, como que eu vou falar que tu és pai presente, Senhor? Nós tivemos como um Deus. Estamos dentro da casa do Pai, estamos perdidos, achando que o Pai só é Deus da gente e que Ele é soberano, tá lá e a gente tá aqui. Mas não, o Senhor tá querendo falar com pessoas aqui. Olha, eu sou o teu Deus, mas eu sou o seu Pai. Eu te criei. E ali eu me vi confusa, Senhor, será que é isso que eu vou falar? Quando eu cheguei na live do pastor Fernando, eu nem tinha lido o tema. Ele falou, tu és filho. Eu falei, como assim? O Senhor falou comigo hoje que Ele é Pai. Eu não li a live do pastor Fernando, eu simplesmente fui pra lá, ver na hora. E o Senhor fala pra mim agora que a live dele, tu és filho, eu comentei isso com ele. Sabe, Deus tá querendo passar. Ontem a Elaine trouxe uma palavra também. Ele tá frisando o tempo inteiro, essa semana inteira. Presta atenção, eu sou pai e tu és filho. Sabe? Então é preciso reconhecer que somos filhos. Porque você vai se comportar como filho quando você se der conta de que você é. Então, assim, na parábola do filho pródigo que o pastor Fernando trouxe, ele trouxe perfeitamente a explicação, sabe? Ele descreve que tinham ali 2 tipos de filho. Tinha o filho que era o engomadinho, o certinho, e tinha aquela ovelha negra da família. Mas, em todas as suas diferenças, tanto o certinho quanto a ovelha negra da família, eles tinham algo em comum. Sabe o que era? Deus não era o seu pai, o pai não era seu pai. Eles eram como se fossem servos de seu pai. Eles eram filhos fazendo um papel de servos. Eles não assumiam a posição de filhos. Então ali o filho pródigo saiu da casa do pai como um filho e retornou como um servo. Senhor, deixa eu cuidar do seu rebanho, deixa eu fazer qualquer coisa para eu voltar a estar contigo. Mas aquele filho mais velho que estava dentro de casa o tempo inteiro, o certinho, que trabalhava e fazia tudo que o pai queria, ele via o Senhor como se fosse um patrão. Via o pai dele como se fosse um patrão. Ele não tinha relacionamento com o pai dele. Então, o fato de você se comportar como servo não tira a capacidade que Deus tem de te amar como um filho. Preste atenção nisso. A gente sai da presença de Deus e às vezes quando a gente volta a gente acha que o Senhor não vai nos perdoar, que o Senhor não vai nos receber, que o Senhor, não, eu não quero Ele mais como filho. Mas não foi isso. O Senhor olhou para eles como filho. Ele falou, olha, traz uma túnica nova, coloca no dedo dele um anel, mata lá o animal, nós vamos fazer uma festa porque o meu filho voltou. Ele recebeu aquele homem de braços abertos como um filho, mesmo ele tendo voltado como um servo. Sabe? A palavra de Deus diz em João 1, do 11 ao 12, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Mas os seus o quê? Não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quem crê em seu nome. Ele não veio para mim. A Celina falou isso numa live na escola dominical. Ele não veio para você. Ele veio para um povo que não recebeu. Aquele povo não recebeu, mas o Senhor falou, olha só, aos que me receberem, eu vou dar a eles o direito de serem meus filhos. O Senhor está falando com você. Eu não vim para você, mas eu escolhi ser o seu pai. O meu negócio é com você. É assim que o Senhor está falando com você, sabe? E ainda hoje o pai está dizendo assim, ó, filho, meus presentes não substituem minha presença. Busca a minha presença. Filho, não se chegue em mim olhando para as minhas mãos. A minha presença não é substituída pelos meus presentes. Filho, entra na minha presença como um filho. Não entra na minha presença como se eu fosse o seu Senhor e você é o meu servo. Porque Ele quer um relacionamento contigo, sabe? Ele diz, eu sou presente. Conta comigo. Não importa o que passou. O Pai te ama. O Pai te ama. Você é filho. Uma vez filho, sempre filho. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai. O Pai te ama e deu a vida por você. Sabe, desde a criação.
Deus vem tentando restabelecer esse relacionamento e conserta daqui, conserta dali, porque Ele te ama, Ele é o teu pai e Ele não desiste de você. A partir de hoje, em nome de Jesus, você nunca mais vai ver o Senhor e vai chamar Ele de pai no automático. Em nome de Jesus, nunca mais isso vai ser verdade na sua vida. Porque eu tenho certeza que Ele mudou seu conceito de paternidade. O Senhor é Deus, mas Ele é pai. Em primeiro lugar, Ele é pai. Porque Ele te criou, Ele te formou, Ele pensou em ti em tudo, nos mínimos detalhes, sabe? Então, assim, Deus é a nossa referência perfeita de pai. Ele é e quer ser um pai presente, mas depende de você. Se você quiser nessa hora retornar para os caminhos do Senhor, o Pai está chamando você.